Já vou voltar aqui, porque você já viu que eu sentei, o papo é sério, não é? Pois é. Quando alguma coisa assim tá errada no nosso organismo, a gente sente dor. A sensação é emitida pelos nervos ao cérebro, que envia estímulos para que libere alguma reação. Cada um sente a dor de um jeito e isso é determinado pelas sensações que a gente sente nos primeiros anos das nossas vidas. Para explicar melhor isso pra gente, sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, doutora Jamile Pereira. Seja bem-vinda. Tudo bem, Aviane? Muito feliz de estar aqui novamente. Eu estou. Seja bem-vinda. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Quando a gente fala de dor, a dor é subjetiva? Nossa, com certeza. Acho que todo mundo aqui se vai lembrar de algum familiar ou de algum amigo que fala assim, nossa, quando tá doendo, ele fala, não é nada não, vai tranquilo, não, espera ficar no último instante. Assim como tem pessoas que sentem qualquer coisinha, será que é alguma coisa? Ele é dolorido. Exatamente. Então, com certeza, a dor é subjetiva. A gente tem uma associação internacional de estudo da dor, que ele dá um conceito do que é dor. E dor, ele fala que é uma experiência sensitiva e emocional, causada ou não por uma lesão tecidual. Então, às vezes, você pode ter uma sensação, uma experiência desagradável, né? Sensitiva, emocional, causada ou não por alguma lesão. Então, às vezes, você não tem nada e mesmo assim você sente. E você considera isso uma dor, né? E às vezes tem a dor do aperto, né? Que a pessoa fala da angústia. Exato. Né? Que você não consegue sentir. Com certeza. Isso também é considerado dor. Então, qualquer experiência desagradável que a gente tem, a gente pode considerar como dor. A gente fala, entre os médicos especialistas de dor, que fala assim, dor é o que o paciente está sentindo no lugar onde ele fala que está sentindo e na intensidade que ele falar que está sentindo. Porque a gente tem que acreditar no outro. Afinal, quem sente somos nós, não é isso? Interessante isso. Muito bom. A dor pode ser boa? Tem isso. Dor boa? Não, nossa, né? Que pergunta. Não sei, acho que não, porque a dor é uma experiência desagradável, como a gente falou. Então, a dor boa, não. Geralmente, o prazer, ela pode ser associado a alguma coisa relacionada à dor. Então, tem pessoas que a dor pode ter algo de prazer, mas a dor, por si só, ela não é considerada algo bom, né, digamos assim. Porque geralmente tem as pessoas que treinam muito, por exemplo, falam assim, estou com uma dor muscular, mas é uma dor boa. E associa como um prazer, né? Exatamente. Porque, tem dando pessoas. Resultado. Tem gente que fala isso, tá dando resultado, então tá certo. Mas então, não. Na verdade, a gente considera isso foi um ponto importante que você falou. A dor, antigamente, historicamente, ela é associada a uma punição divina. E quem tolerava a dor ou aguentava a dor era porque era uma pessoa forte, o quê? Orgulhosa, né? A pessoa tinha orgulho. Não, eu aguento dor. Então, isso a gente está se desmistificando. A gente não tenta falar para o paciente, porque o paciente se sente mal por estar sentindo dor. Ele se sente fraco por estar sentindo dor. E isso é muito importante. Isso é da nossa história. A dor é associada a uma punição divina, a mulher no dor no parto, a dor associada a você fez alguma coisa errada. Então, isso a gente está desmistificando. Então, sentir dor é um alerta. Sentir dor não é normal. Sentir dor, a gente tem que pensar o que está acontecendo, não é verdade? Com certeza. E a gente tem tipos de dores. Sim. Isso. A gente tem ali no plasma, ó, porque sentimos dor e é exatamente o que você contou ali pra gente, né? E ali já tá mostrando alguns tipos de dores, né? Quais são os tipos de dores que a gente pode ter ou que são mais comuns, vamos dizer assim? Tá. A dor é dividida por várias coisas. Primeiro a gente tem a dor aguda. Sim. E a dor crônica, né? Que é pela temporalidade, então pelo tempo. Existe a dor neuropática, que é de nervo. Existe a dor do tecido, né? Inflamatória. Existe a dor aguda por exemplo, você fez uma cirurgia, você tem aquela dor que é por uma lesão. Então a gente tem vários tipos de classificação de dor. Existe a dor dentro da dor crônica, a dor ela pode ser um sintoma. Então eu tenho alguma coisa e eu sinto dor. Então, eu tenho um infarto, a dor do infarto. Eu tenho uma pancreatite, a dor da pancreatite. Mas a dor, depois que ela cronifica, ela pode ser a própria doença. Então, ela pode ser a dor sendo a doença onde a gente tem que tratar aquilo lá. Em 1970, mais ou menos, começaram a ter aquela boom de analgésicos, que foi quando começou a ter os opioides, a pressão, e onde as pessoas começaram a perceber que você podia viver sem dor, né? Não vou dizer sem dor, porque isso é muito audacioso da minha parte, né? Falar que a gente tira a dor. Dor é muito difícil de se tratar, né? Ela depende de muitas coisas, mas onde a gente começou a entender que a dor, ela pode ser cuidada ou tratada ou melhor diagnosticada. Claro que quando o paciente chega, você tinha perguntado sobre quais eram os tipos, né? Primeiro a gente tem que ver localização,
tempo da dor, aquilo que eu falei, característica da dor. Então, a dor é pulsátil, a dor é em aperto, a dor ela é constante, a dor ela não, vai e volta, ou então a dor é só de manhã, a dor é só de tarde. Tem sintoma associado, eu tive febre, eu tive emagrecimento, não, eu não tive nada, eu tenho essa dor o tempo inteiro, aquela dor chata, né? A dor é associada à idade, então qual a idade do paciente, né? Localização, são muitos poréns. Então, existem sim muitos tipos e classificações de dor, né? Que a gente vai investigando de acordo de onde você vai sentindo e quanto tempo demora. Ela se torna crônica, mantém 1 mês, 2 meses, 3 meses sentindo a mesma dor. 12 semanas a gente já considera uma dor crônica. Assim. Quando a gente falou de dor, eu lembrei muito que eu tenho uma amiga que tem fibromialgia. E quando ela falou isso pra mim, eu fiquei muito sem entender o que era. Eu falava, mas como é que isso acontece? É um dos sintomas, de repente, a pessoa começa a sentir muitas dores no corpo, não sabe explicar de onde vem e aí descobre, pode ser uma causa, descobre uma fibromialgia? Geralmente o paciente que tem fibromialgia é um paciente que já passou por vários médicos, assim, aquele paciente. Fibromialgia a gente até considera um diagnóstico, assim, que às vezes a gente vai por exclusão, porque a gente tenta encontrar várias causas e a gente considera como a gente descobriu que é fibromialgia. Não é tão fácil. Mas existe sim um protocolo de características onde a gente consegue mais claramente saber se o paciente tem. Um deles é dor em várias regiões do corpo. A gente divide até o corpo em 4 e você tem que ter dores em todos, membro inferior e superior, e de um lado e do outro, digamos assim. Tempo? Exatamente. Existem pontos dolorosos, onde você aperta e você fala, aqui dói. A gente, às vezes, tenta testar pela palpação. Assim como tem associações juntas. Então, tem o cansaço crônico, que você precisa ter, ou você tem, pode ser associado à depressão ou ansiedade, porque o paciente está sentindo dor o tempo inteiro, então tem muita associação. Então, tem alguns pontos que a gente caracteriza e a gente dá como diagnóstico a fibromialgia. Ela é comum em mulheres, entre 20 até 50 anos, mais ou menos, mulheres de meia idade, né? Então, nós sofremos mais com fibromialgia. Eles têm uma associação também muito grande com insônia, ou transtorno ou dormir demais, algum transtorno de sono também, né? Então, ela não é uma doença só de dor. Ela é uma doença conjunta. Se você for conversar com qualquer pessoa, você que tem a sua amiga que tem, se você for perguntar, ela não vai falar só. A dor é uma das coisas que ela tem. Mas se você for ver, ela tem muitos outros sintomas que estão dentro do diagnóstico de fibromialgia. Ela é uma síndrome, né, que a gente fala. Quando tem muitas coisas associadas, outras doenças associadas, ela é uma síndrome, né? Ai, que difícil. Temos perguntas de WhatsApp. Claro. Vamos para elas antes da gente falar dos tratamentos. Às vezes já tá ali, né? Célia São Paulo, boa tarde. Adoro Santa Receita e gostaria de saber se o nosso organismo pode se acostumar com a dor. Obrigada. Um beijo, Célia. E aí? Uma pergunta muito boa. Né? Então, assim, na verdade, é uma forma de se acostumar. Às vezes, a nossa tolerância à dor se modifica. Pacientes que sofrem de dor crônica, a gente tem até uma escala de nomeação. Então, a gente bota de 0 a 10. 0 é dor nenhuma. Aquela que você estamos aqui sem dor. E 10 é aquela pior dor que você já teve. Por isso, ser pessoal, né? E o paciente, dentro daquela escala, quando a gente está no tratamento, ele varia dentro daquela... Então, hoje eu tô 4, hoje eu tô 5, nossa, hoje eu tô 10. E às vezes a gente coloca para o paciente cronificado, o paciente que tem a dor crônica, ele não consegue zerar a sua dor. Ele tem, aí a gente pode até colocar aí dentro desse quadro de se acostumar com uma dor. É difícil falar isso, né? Porque, principalmente o paciente que vem, ele vem numa ansiedade muito grande. Por isso que, às vezes, a gente precisa até de um acompanhamento psicológico junto, para você saber a sua tolerância, você aprender a conviver. Não é sofrer, ou não é que você está insuportável, né? Mas você conseguir ser funcional. Então, por exemplo, a Biane pode estar aqui trabalhando, mas ela está com a dorzinha. Todo mundo teve uma dor de cabeça que está ali, mas você consegue trabalhar. Então, você manter a sua funcionalidade, mesmo tendo dor. Talvez isso a gente pode considerar o que seja um acostumar com a dor, né? Verdade. Mas a dor, por ela ser um alerta, você não tem como acostumar se ela for uma causa aguda, né? Porque você não consegue. Exatamente. Boa, vamos para a próxima. Fátima, Rio de Janeiro, boa tarde. Gostaria de saber se nevralgia é uma dor. Sofro com essa doença e em alguns momentos se torna uma dor irritante. Um abraço, Fátima. E aí? Sim, é uma dor do tipo neuropática, aquela que eu tinha falado, que é uma dor de nervo. A nevralgia, ela pode ser do trigêmeo, por exemplo, que é uma nevralgia aqui que dá nessa região do nervo trigêmeo. Tem a nevralgia pós-herpética, sabe, herpes simples que a gente tem, que é um vírus que tem da catapora que a gente teve na infância e às vezes ela se manifesta na nossa fase adulta ou do idoso, né, que é mais comum. E o paciente fica com uma dor em região de nervo, de dermátomo, né? Então ela pode ser considerada uma nevralgia.
é um tipo de dor, sim, e dá para ser tratada, né? De várias formas. Bom, mais uma pergunta aqui. A pergunta da Juliana Nascimento, Betioga, São Paulo. Boa tarde, Santa Receita. Queria saber se é normal sentir dor de cabeça todos os dias. Devo me preocupar? Ai, ai. Existe um diagnóstico de dor de cabeça diária. Não é normal. Não é Ninguém normal. quer sentir dor de cabeça todo dia, principalmente se ela realmente é diária. Dor de cabeça diária, ela pode ter motivos e causas onde a gente precisa sim tratar. Então, normal não é. Dá para sim, para poder tratar ou encontrar algumas formas sim de melhorar e não ter dor de cabeça todos os dias, né? Nenhuma dor é normal, não é? A gente tem várias perguntinhas aqui no nosso Instagram também, já vou falar um oi pro pessoal, mas enquanto isso, já queria que você contasse pra gente sobre os tratamentos. Ó, eu já vou mandar beijo pra todo mundo que mandou, porque tem essa pergunta aqui, ó. Gente falando da fibromialgia, como a Lucimaura, a Eunice também, falando de dor de articulação, a Alda, dores nos tendões dos pés, a Crismara, que também queria saber um pouquinho de dores constantes no corpo, em geral, e a Lucinha falando de dores no ciático e nos pés. Dores, a gente geralmente tem bastante, né? Quais são os tratamentos para essas dores? Certo. Vamos falar um pouquinho sobre opções de tratamento. Então, primeiro de tudo, a gente encontrar a causa e pensar em tratar a dor. Vamos diminuir essa dor que está sentindo e vamos tentar encontrar o que está causando essa dor. O tratamento ele é em conjunto, a gente fala que ele é multiprofissional. Então, o especialista de dor, ele nunca trabalha sozinho. Você acabou de dar um discurso tão bonito e eu até me senti homenageada, porque é um tratamento multiprofissional. Então, nós precisamos de fisioterapeuta, como eu tinha falado, às vezes nós precisamos de acompanhamento psicológico, nós precisamos de medicações para dor, para tentar tirar aquele paciente da dor. A gente precisa, às vezes, de intervenção. O que é a intervenção? É você fazer bloqueio ou você fazer uma infiltração da dor, onde você tira o paciente daquela fase dolorosa, você consegue diminuir o limiar da dor do paciente. Então, existem sim várias opções de tratamento guiado por um especialista. Uma das grandes dificuldades, às vezes, que a gente encontra é a automedicação, onde o paciente acaba ou inibindo, ou escondendo, ou misturando o problema, ou querendo fazer o tratamento do vizinho e tal, onde às vezes a gente se perde nesse guia. Geralmente o tratamento da dor, ele é longo. Então, assim que o paciente chega, eu sempre diminuo as expectativas. O paciente chega pra mim querendo falar, nossa, eu quero ficar sem dor. Quero sarar. Exatamente. Aí a gente primeiro respira, diminui as expectativas e vamos colocar objetivos. Como eu falei, vamos tentar melhorar essa dor, diminuir a numeração da dor, né? Vamos tentar melhorar a sua funcionalidade, vamos melhorar o alongamento, vamos melhorar a produtividade. A gente vai colocando algumas metas para tentar tratar o paciente de dor e encontrar ele numa fase muito boa, né? Onde ele consiga estar estável, né? Muito bom. Então, ó, vamos ao médico, vamos nos perceber que o nosso corpo fala e seguir o que o médico fala, né? Com a equipe toda. Já vou te convidar para voltar e continuar falando de dores, porque tem muita pergunta que as pessoas estão mandando. É um tema e muito a gente longo. quer muito responder, né? Porque eu acho que as pessoas têm diversos tipos de dores e querem saber o que pode fazer, então a gente pode exemplificar. E gostaria até que você falasse da acupuntura também como forma de tratamento. Pode ser? Claro, claro. Então, ó, convite feito, aceito, vocês estão vendo aqui, né, gente? Vocês têm dúvidas, eu sei, ela vai voltar para responder, mas se quiser seguir nas redes sociais, já vai dando uma lida aqui que ela posta lá, que é @anestesia_e_dor. O telefone é o 11 97230 8525. Já estou aguardando a sua volta. Obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Tá Um bom. beijo.